Queira abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. O texto diz assim: Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, quem dera me abençoasse, expandisse o meu território. Que a tua mão seja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Diga: eu preciso de unção, de ilustre. Diga: eu vou receber a unção de ilustre na minha vida nessa manhã. Quem toma posse dessa palavra, diga amém. O livro de 1 Crônicas é um dos livros que eu reputo ter algumas coisas no bojo dele, os quais, de alguma forma, não nos são familiar. Por exemplo, esses capítulos, os quais precedem o capítulo 4 do livro de 1 Crônicas, retrata a genealogia do povo de Israel, retrata a genealogia do povo hebreu. E automaticamente você vai ver ali uma multiplicidade de nomes, os quais não são nomes semelhantes aos nomes que os nossos ouvidos estão acostumados a ouvi-los. Oliveira, Silva, Ribeiro, né? Algum nome desse gênero. Você vai encontrar nomes um tanto atípicos, que está mais intrinsecamente relacionado com o povo hebreu. E o escritor do livro de Crônicas estava sob inspiração do Espírito Santo, escrevendo esse livro. E Paulo, escrevendo a Timóteo, Paulo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. E ela é proveitosa para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. E o apóstolo Pedro, corroborando com Paulo, disse que nenhuma profecia das Sagradas Escrituras é de particular interpretação, porque homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. De maneira que o escritor da carta aos Hebreus, dentre os 40 que escreveram a Bíblia, estava sob a égide de inspiração, escrevendo o livro de Crônicas. E ele estava escrevendo a genealogia do povo hebreu e era uma multiplicidade de nomes, como já retratei, atípicos. Mas no contexto dessa experiência, quando ele está molhando a pena está molhando na tinta para escrever o livro, de repente o Espírito Santo interrompe e faz, de alguma forma, de uma maneira assim, surreal. No meio daquela multiplicidade de nomes, o Espírito Santo diz: coloca aí. O que, Espírito Santo? Coloca aí que foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. E eu fiquei me auto-questionando
Por que Jabes mereceu destaque num contexto que não tinha absolutamente nada a ver com ele? Retratava apenas a genealogia da nação de Israel. E fiquei me auto-questionando por que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. A palavra ilustre está relacionada com alguém que consegue se destacar. A palavra ilustre está relacionada com o sinônimo. Ele foi nobre. O Jabes foi atípico. O Jabes saiu da trivialidade. O Jabes saiu do vulgar. O Jabes deixou de ser igual a todos. Ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. E eu fui buscar a razão. Descobri que Jabes foi mais ilustre que os seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome Jabes, dizendo, porque com dores o dei luz. Ou seja, a mãe de Jabes, como toda gestante, esperou Jabes 9 meses. E nesse processo de espera, nesse processo de gestação, que tem a durabilidade de 9 meses, no transcurso desse período, várias vezes houve ameaça de aborto. Ou seja, ela percebeu que as possibilidades desse menino vir ao mundo era, de alguma forma, muito difícil. Ela teve muita dificuldade no período de 9 meses. E no dia do parto a coisa complicou. Ou seja, foi um parto extremamente difícil. E você há de convir que os meios e os recursos os quais a gente dispõe hoje, através do avanço da medicina, da ciência, para as mulheres dar à luz, fazer um parto, se não vem por meio natural, automaticamente tem as cesarianas, que facilita no processo de dificuldade de uma criança nascer. Mas naqueles dias não havia esses recursos. Era o trabalho artesanal das parteiras, que eram introduzidas nos lares para ajudar as mulheres gestantes a dar luz. E a parteira, a despeito da experiência que ela tinha nesse campo, por ter trabalhado em N outros partos na vida de outras mulheres, a parteira percebeu que o parto da mãe de Jabes era atípico, era extremamente difícil, havia possibilidade tanto da mãe morrer, quanto o menino ser abortado. Mas diz o texto que ela com dores, é comum a mulher ter dores de parto. Mas as dores nas quais ela retrata no texto, não são as dores que você que está aqui, que é mãe, sentiu quando você deu luz àquela filha ou àquele filho. Não, foi dores surreais, transcendentais. Foram dores exponenciais. Foram dores que causou profundos gemidos.
no interior dela. De maneira que quando a parteira consegue levantar o menino e diz para ela, olha, tu venceu, o menino nasceu. Ela olha para o menino e a parteira diz para ela, que nome você gostaria que eu colocasse nesse menino? E a mãe olha para ela, para a parteira e diz, coloca o nome dele de Jabes. E a parteira balança a cabeça e diz, você está lúcida do que você está fazendo? Você sabe o significado desse nome? Para dar esse nome a esse menino? A mãe diz, eu sei o significado, pode colocar o nome do menino de Jabes. E a parteira diz, você tem certeza? Ela diz, eu tenho certeza. E a parteira diz, você sabe realmente qual é o significado do nome? Ela diz, sim, eu sei, significa dores. Porque com muitas dores eu dei luz a esse menino. E ele será chamado Jabes, que é sinônimo de dores. E o Jabes recebe esse nome que passou, de alguma forma, na medida que ele vai crescendo, ser estigmatizado. Ou seja, sofrer bullying. Todos que olhavam para ele diziam, odores. Garoto, você está destinado a ter uma vida de muito sofrimento. Você já traz intrínseco no nome que você recebeu a possibilidade de conviver com dores. O seu destino, a sua sorte, será um destino, uma sorte, um futuro impregnado de adversidades, de contratempos, de reveses, de turbulências, de ventos contrários. E ele encara isso na infância, encara na escola, encara na adolescência. Ele sofre bullying por causa do nome e, de alguma forma, aquilo tinha tudo para achatá-lo. Aquilo tinha tudo para colocar a autoestima dele no chão. A autoimagem, o senso de valorização dele ridicularizado. O Jabes tinha tudo para se fazer de vítima. Ou seja, quando ele tirasse uma nota ruim, ele podia se auto-vitimizar, vitimizar-se. Ele podia dizer, não é surpresa a nota que eu tirei, porque eu carrego no meu nome um estigma, uma marca infamante. Meu nome significa dores, então eu vou ter que sofrer a humilhação de não ser tão inteligente, tão capaz, como os outros alunos dessa sala. Quando ele dava uma topada, não sei se você se lembra de topada, que o dedo ficava inchado, ele dizia, não, isso não é surpresa para mim, eu tenho que assimilar que eu nasci para sofrer, para sentir dores. Isso já começou no parto da minha mãe. E ele tinha tudo para se entregar. Ele tinha tudo para se circunscrever, para se confinar, para restringir o seu raio de ação em detrimento do nome que ele recebeu, que já carregava traumas, que já carregava sequelas, que já carregava resquício, que já carregava a ideia de ser uma pessoa fracassada, falida, arrasada, nocauteada pelas circunstâncias adversas. Mas o texto diz que enquanto ele nasce,
com essa possibilidade de não dar certo na vida, os seus irmãos nasceram em outras condições. Os irmãos tiveram um parto legal. Automaticamente não carregava no nome a marca infamante, a cicatriz que o Jabes carregava. E eu estou pregando nessa manhã sobre isso, porque aqui há uma diversidade de famílias. Cada um de nós tem uma história familiar. Eu não sei a sua procedência. Não sei se você veio de um lar que a sua mãe era amável, que o seu pai era dócil. Não sei se você veio de um lar que o teu pai batia na sua cabeça e dizia: menino, tu vai dar certo. Você vai progredir, você vai avançar. Você vai decolar, vai alçar voo e eu vou investir em você para o seu futuro. Não sei se você veio de um lar em que teu pai batia na cabeça sua e dizia: tu é um burro. Pau que nasce torto, morre torto. Não sei se você veio de um lar de pais drogados, veio de um lar de pais alcoólatras, veio de um lar de pais infiéis, adúlteros. Não sei se você é filho ou filha de uma circunstância que não foi natural. Não sei se alguém já impetrou uma palavra negativa contra você diante de algumas coisas que não deu certo na história da sua vida. Alguém disse: olha, não tem jeito, se entrega, pendura a chuteira, joga a toalha, você foi destinado para sofrer, você não vai sair do chão, você não vai decolar, você não vai alçar voo. E de repente, tudo isso que te falaram se introduziu no teu interior. E você, a despeito de batalhar no dia a dia, tudo que dá errado, você traz à memória o que já dissera, e daí diz: realmente, fulano tinha razão, Bertano tinha razão, meu pai tinha razão, minha mãe tinha razão, meu tio, minha tia tinha razão, meu amigo tinha razão. Eu nasci para ser isso. Mas nessa noite, ou nessa manhã, eu vim aqui como profeta. Eu vim aqui como um arauto da parte de Deus. Eu vim aqui para destronar os principados, as potestades que atuam no mundo espiritual invisível, no qual você não vê, mas ele atua alimentando essas ideias para te botar para baixo, para te ridicularizar, para fazer você não ter perspectiva relativa ao seu futuro. Eu vim aqui dizer para você que a minha Bíblia diz que nenhuma ferramenta, eu vou repetir essa palavra, nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecerá. Eu vou profetizar de novo no mundo espiritual: nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecerá, e nenhuma língua em juízo predominará, porque maior é o que está em você do que o que está neste mundo. Agora, segundo a Bíblia, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E quem é que pode intentar acusação contra os escolhidos de Deus,
se é Deus é quem o justifica. Eu vim profetizar que há uma unção pairada nessa casa, nessa manhã. O que é unção? Unção é algo de caráter sobrenatural, como aconteceu com Davi. O Davi vivia atrás do deserto com poucas ovelhas malhadas do seu pai. O profeta Samuel entra na casa dele e derrama uma botija de azeite na cabeça dele e unge Davi. E essa unção capacitou Davi para vencer urso, para vencer leão, para vencer gigantes, sentar no trono e reinar. E que eu estou falando aqui nessa manhã não é frase de efeito. Eu estou dizendo para você que há uma unção pairada dentro dessa casa. E o nome dessa unção é unção de ilustre. E eu queria que no lugar do nome Jabes aparecesse o seu nome. Está escrito no texto: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Nessa manhã você colocaria o seu nome aí: foi Samuel mais ilustre do que os seus irmãos. Coloque o seu nome aí, porque está vindo sobre você agora uma unção de ilustre. Se você crer, levanta a mão para pegar. Solta o melhor brado de glória que está agarrado na sua garganta e pega essa unção de ilustre. Essa unção não é só para você pular aqui. Essa unção não é só para você cair no espírito aqui. Essa unção não é só para você ficar num frenesi, emocionada, chorando, levantando a mão e dando brados de glória. Não, isso tudo é possível acontecer com a unção que está aqui. Mas ela é para você ir mais além. Deus vai soltar a tua vida de amarras espirituais invisíveis, de cadeados de ferro, de portas de bronze. Deus vai quebrar o arco nessa manhã, vai cortar a lança, vai queimar o carro no fogo, vai soltar a tua vida e você vai decolar. Você vai alçar voo. Quem te conhece vai dizer é ela mesmo. Quem te conhece vai dizer é ele mesmo. É eu, porque eu recebi nessa manhã a unção de ilustre. Levanta a tua mão para pegar e solta o melhor brado de glória. O texto diz: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. E por que ele foi ilustre? Porque presta atenção. Quando alguém subestima a gente, quando alguém trata a gente com desdém, quando alguém trata a gente com descaso, quando alguém olha para a gente com um olhar altivo, de cima para baixo, a ponto da gente se sentir mal, com aquele olhar de superioridade que a pessoa está nos olhando, a tendência nossa é nos sentir minúsculos, nos sentir impotentes, frágeis, vulneráveis e incapazes, diante daquele olhar altivo de alguém que aparentemente é superior a nós. E a tendência disso é se introduzir no nosso interior e nortear o nosso comportamento. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de pensamentos negativos a seu respeito, se o teu coração está cheio de sentimentos de falência, de insegurança, de medo, de desequilíbrio emocional, psicológico e etc., a sua boca vai falar isso no dia a dia. E o diabo não come feijão, arroz, pão. O diabo come palavra. Ele se alimenta de cada palavra que você pronuncia no seu dia a dia. Você só pronuncia porque a sua boca fala do que o seu coração está cheio. Então, eu tô falando que você vai receber uma unção de ilustre
não é para só nortear a tua postura interna aqui no templo. Eu estou falando de virar sobre você uma unção de mudança de mentalidade, uma metanoia. O texto diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, muda esse vocabulário, muda essa linguagem, expurga do seu interior esse sentimento de fracasso, de falência. Acredita que maior é o que está em você do que o que está neste mundo. Olha no espelho e olha e diga: aqui está a imagem, é a semelhança de Deus. Bata no peito e diga: eu posso tudo naquele que me fortalece. Muda o vernáculo. E o Jabe é ilustre mais do que os seus irmãos. E o que retrata que ele é ilustre é a oração que ele faz. Porque quando a gente está se auto-vitimizando, a nossa oração é: oh Deus, tu sabes que eu sou um fracasso. Oh Deus, as coisas não dão certo para mim. Oh Deus, já estou com tantos anos e ainda não consegui me legalizar nesse país. Não consegui casar, receber a bênção nupcial. Já estou com tantos anos e não consegui sair desse embaraço financeiro. Então a sua oração é uma oração de vítima. O Jabes sabe que ele herdou o nome de dores. E ele podia fazer uma oração semelhante a essa que eu externei. Mas ele ignora. Hello, olha para cá para você entender. Ele ignora tudo que a sua mãe viveu para gerá-lo. E eu queria que você ignorasse a estrutura da família que você foi criada. Você é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Você deve dizer como Paulo: eu ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para as que estão adiante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. E o Jabes contraria. Olha o que o Jabes faz. Em vez dele fazer uma oração de vítima, ele faz assim, a oração dele é essa: ó Deus de Israel! Vou repetir de novo. Olha o que ele diz: ó Deus de Israel! Quando ele fala, ó Deus de Israel, Deus se levanta do trono. Deus vem ao parapeito da eternidade, se inclina e diz: alguém está me chamando. E se o povo que se chama pelo meu nome, se o povo que se chama pelo meu nome, escute, se humilhar e orar, buscar a minha face. Deus está dizendo: eu, o Senhor do universo, ouvirei a oração que se fizer neste lugar. E daí, Deus, eu vou sarar a sua terra, sararei a sua terra, porque agora, não é amanhã, nem depois. Ele está dizendo: agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos para a oração que se fizer neste lugar. Ele grita: ó Deus de Israel, disseram para mim que eu sou destinado ao sofrimento para o resto da vida. Mas a tua palavra diz que tem uma bênção, chamada bênção do Senhor, que enriquece e que não acrescenta dores.
Minha mãe me teve com dores. Então, stop dores aqui agora, porque tu tens uma bênção. E a palavra diz que ela enriquece sem acrescentar dores. Então eu estou gritando, que me abençoe. Aí ele diz, para provar que eu sou abençoado, amplia os meus territórios. Para provar que eu sou abençoado, que a tua mão esteja comigo. E aí ele contraria o natural. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Palavra de Jesus. E o salmista diz que não são poucas. O salmista diz, muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor, olha a promessa, de todas o livrará. Aí ele diz, que me abençoe, amplie os meus territórios, que a tua mão esteja comigo e que não me sobrevenha nenhuma aflição. Gente, vocês não estão entendendo a dimensão da oração. Que não me sobrevenha nenhuma aflição. Aí ele ainda diz, e nem me seja acrescentado nenhuma dor. Sabe o que é gostoso do texto? O texto diz que Deus atendeu o seu pedido. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, eternamente. Nele não há sombra, não há variação. Ele está aqui nessa manhã de domingo. Você só vai continuar emesmiçado, você só vai continuar uma vida regular, medíocre, circunscrita, se você quiser. Porque você tem um Deus que a minha Bíblia diz que ele faz muito mais, abundantemente, além do que pedimos ou pensamos.